Não tem beijo na boca. É só essa a diferença? Lógico que não. Bem-vindos ao primeiro vídeo de um novo quadro que eu trouxe aqui para o canal, que eu criei, que chama o Quadro dos Quatro, que são basicamente 4 pontos, 4 elementos aí relacionados a algum livro que eu vou aplicar e fazer um vídeo relacionado a ele aqui para o canal. Então, os 4 pontos, tópicos, elementos, fundamentos são ler, analisar, meditar e compartilhar. Baseado nisso, vamos falar sobre a corte, o namoro, as diferenças entre eles. Nos próximos vídeos eu pretendo ler o livro e abordar o tema conversando com vocês, como a gente já costuma fazer aqui no canal. Mas para esse vídeo, para dar essa abertura, esse pontapé inicial, eu quis fazer diferente. Eu fiz algumas perguntas para vocês lá no Instagram, recebi várias, porque vocês são demais. E eu vou responder agora, me baseando completamente no livro. Então, sem mais delongas, bora para as perguntas. Primeiro de tudo, né, sobre o que ele fala. Sobre o que esse livro aqui fala. Para responder essa pergunta, eu vou ler a sinopse do livro aqui, para vocês terem uma noção do tema. O pastor Naor Pedrosa, por meio de seus estudos sobre relacionamento, de sua vivência no aconselhamento pastoral de jovens e no uso dos dons que Deus lhe deu, tem sido canal de bênçãos a uma geração de jovens destruída e desamparada por relacionamentos desastrosos. Esse livro é uma síntese do seminário Corte versus Namoro, o desafio de um relacionamento radical, que o pastor Naor ministra anualmente na Igreja Videira e em vários lugares pelo país. Então, esse livro, ele chama Corte versus Namoro, é escrito pelo Naor Pedrosa. Esse aqui, que eu estou com ele em mãos, é a 4ª edição desse livro e ele foi escrito em 2009. Dito isso, vamos começar do começo. Me perguntaram assim, qual é a diferença entre os dois? Quais dois? A corte e o namoro. Segundo as palavras do próprio autor, corte não é um conjunto de regras, é o caminho de Deus para quem está cansado de sofrer e se decepcionar com o padrão mundano de relacionamento, o namoro. Um pouco mais à frente no livro ele diz assim, a corte não é uma lei, mas sim um desafio. É uma decisão radical para jovens destinados ao avivamento. Na corte, se evita o ambiente romântico, a fim de não se cair em um envolvimento emocional fora de hora. Débora, o que é corte? Do que você está falando? Pelo amor de Deus, o que é isso? Para começar, se lê corte, tá? Não é corte, é corte. Falando de uma forma bem clara, prática, objetiva, de um jeito que você vai entender, é o seguinte. No namoro, existe um envolvimento emocional, pelo menos é bom que exista, e um envolvimento físico, sexual. Na corte não existe isso, até porque a gente sabe que, de acordo com a palavra, sexo é só depois do casamento. E qual é a diferença para o namoro santo, namoro cristão? Não tem beijo na boca. É só essa a diferença? Lógico que não. Essa pode ser a diferença mais clara, mas não é só isso. A questão do beijo na boca é sempre a que fica mais evidente, que todo mundo fala sobre, porque no namoro santo o casal se guarda sem se relacionar sexualmente antes do casamento, mas continua com os beijos. Na corte, não. Vamos com calma. Primeiro de tudo, aqui o nosso pastor fala que nós não fomos chamados para ficar satisfazendo a nossa carne. Resumindo, a corte é um relacionamento com propósito, é uma amizade profunda, onde as duas pessoas estão cientes de que se gostam, de que existe um interesse, um propósito, mas que não existe nenhum tipo de envolvimento sexual ou exagerado no quesito físico. O que já é uma das vantagens da corte, porque você retira aí muitas das distrações que existem no namoro, seja ele cristão ou secular, mundano. Tá, Débora, mas por que proibir o beijo? A Bíblia só fala que o sexo antes do casamento é pecado. Não fala do beijo. O que você tem que entender é que o beijo leva ao sexo. E se eu não posso fazer sexo agora antes do casamento, por que eu vou ficar beijando? Ou seja, por que eu vou ficar alimentando algo que eu não posso chegar até o fim com ele? Em um dos capítulos do livro, o pastor fala assim, você precisa compreender a seriedade de não poder ir até o fim nessa estrada. A grande questão é que você confia muito em você, muito na sua capacidade de se segurar. Para você entender de forma simples, é como se fosse cortar o problema pela raiz, ao invés de ficar simplesmente podando a planta. Porque retirar o sexo e continuar com todas as outras coisas, acreditando que você tem capacidade suficiente de se controlar a todo tempo,
todo momento é ficar podando o problema ao invés de cortar pela raiz. Então, se o beijo leva ao sexo e eu não posso fazer sexo antes do casamento, por que beijar? Eu não posso tirar essa parte aqui também e aguardar para desfrutar de tudo depois do meu casamento? Querendo ou não, se relacionar com uma pessoa com o propósito de se casar sem que haja nenhum envolvimento sexual ou físico desse nível, eu enxergo e considero como uma grande prova de amor. Agora, quando o assunto são as diferenças entre a corte e o namoro mundano, secular e o namoro cristão, a gente pode começar falando sobre o namoro secular, mundano. O namoro procura seus próprios interesses e está atrás apenas de satisfação pessoal e do sentimento momentâneo. Geralmente, o namoro mundano ele começa a partir de uma paixão desenfreada. E aqui o pastor fala assim: onde há paixão exagerada, não existe inteligência funcionando para avaliar. Uma das grandes questões do namoro também é esse envolvimento sexual precoce, esse laço de alma que ele gera. Porque a Bíblia fala que quando o homem e uma mulher têm uma relação sexual, eles se tornam um. Então pensa essas pessoas do mundo que se relacionam com várias, se tornando um com inúmeras pessoas, o quanto a pessoa não fica destruída. E sobre isso ele fala assim: usar as pessoas não é amor. Esses comportamentos deixam o coração das pessoas em pedaços. Aqui no livro ele traz uma ilustração. Imagina duas folhas de papel grudadas. Pensa que você pega uma folha A4, passa cola de um lado e cola outra folha de papel. Quando você tentar separar essas folhas, elas não vão ser mais as mesmas. Vai ter um pedaço de uma na outra, vai estar faltando um pedaço em uma delas. Da mesma forma acontece quando há esse tipo de envolvimento e relação tola, que não é inteligente, não é sábio. Outra questão do namoro que ele levanta é essa: sustentamos a nossa tola paixão pelas pessoas porque substituímos toda a informação que não temos delas por algo fora da realidade. Então muitas vezes você se ilude em relação ao outro. Você imagina ele, idealiza ele de uma forma e acredita que aquilo é real, que aquela pessoa é assim. E passa a ter um relacionamento baseado nessa ideia. Isso pode te prejudicar muito, porque pode demorar demais para você enxergar e perceber quem aquela pessoa de fato é. Porque você está gastando tempo demais construindo outro tipo de intimidade com ela. A gente falou sobre corte, falamos sobre o namoro mundano, mas e o namoro cristão? Olha o que o pastor fala aqui. Não é possível amar como Deus ama e namorar como o mundo namora. Antes de tudo, eu queria esclarecer, esse vídeo não é para te condenar. Se você namora, amém. Se você não tem interesse em fazer corte, não gosta, não apoia, amém. Fique em paz. Eu tô compartilhando esse vídeo porque essa é a visão que queima no meu coração. É a visão que um dia lá atrás o Senhor me deu revelação a respeito dela. E é por isso, porque eu quero que outras pessoas também tenham acesso a ela. Mas você não é obrigado a segui-la, não é obrigado a concordar e nem nada do tipo. Tem muitas outras questões sobre esse tópico. Um deles é um versículo que está lá em Provérbios 14:12, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aproveitando que a gente acabou de citar um versículo, uma outra coisa que o pastor fala a respeito desses diferentes tipos de namoro, dessas diferentes formas de se relacionar, ele diz assim: a Bíblia nos adverte a amar uns aos outros com o amor de Cristo, e não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. Seguindo adiante, fizeram outra pergunta que dizia assim: é errado entrar na corte já pensando no casamento? Lógico que não. Como eu disse, a corte é um relacionamento com propósito. Olha o que o nosso pastor diz: ninguém deve buscar um relacionamento sem que antes esteja pronto para se casar. Ou seja, ninguém deveria entrar em um relacionamento sem estar pronto para que ele dê certo, sem pensar a longo prazo, sem estar preparado, estar pronto para que ele dê muito certo e vocês se casem. E em um outro momento o pastor diz assim: o nosso amor deve respeitar as pessoas e também assumir responsabilidades. Tenha isso muito claro no seu coração. Quando há amor verdadeiro, há compromisso, há aliança. Para concluir, ele diz assim: a intimidade sem compromisso desperta desejos emocionais e físicos que nenhum de nós pode satisfazer. Não é errado entrar na corte já pensando no casamento. Errado é se comprometer com alguém, assumir um compromisso, sem pensar adiante, sem já ter essas coisas em mente. Débora, você acredita em pessoa certa? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei, não tenho uma resposta exata para isso. Mas o pastor não tem. Essa frase que eu vou ler está em um capítulo do livro
que ele fala para os solteiros. É uma mensagem para essas pessoas que estão esperando no Senhor. Olha o que ele diz. Deus certamente conhece quem é o seu cônjuge. Na verdade, embora não o conheça, cada jovem já o tem, já pertence a ele. Se você concorda, discorda, aí é com você. Mas olha o que Davi diz lá em Salmos 139:16. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, o Senhor escreveu todos os seus dias, o que certamente inclui o dia do seu casamento, o dia que você for encontrar alguém para dividir a vida. Seguindo nessa linha de raciocínio e na ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu não duvido de que exista uma pessoa certa assim para você. Não duvido, mas também assim, não afirmo com muita certeza. Não sei, ainda não tive discernimento nessa área. Entendi tudo. Mas o que eu tenho que fazer então para ter um relacionamento abençoado? Temos aqui 4 passos práticos para ter um relacionamento abençoado. Primeiro, convocar os seus pais, envolvê-los no relacionamento. Criar margens de segurança, o que envolve as velas. Observar quem aconselha você. E por último, não ouvir conselhos de pessoas sem o temor de Deus. Comentando aí rapidinho sobre a questão das velas, que também é uma polêmica. Uma coisa que eu achei muito legal que ele fala aqui é o seguinte: a corte é um relacionamento na luz, e para que haja luz é necessário muitas velas. Fica com essa aí e vamos para a próxima. Corte é falta de maturidade espiritual. Como rebater esse argumento? Primeiro de tudo, a corte é um relacionamento radical. Aqui no livro o pastor diz assim: ser um radical livre é seguir um caminho de santidade e pureza de maneira ímpar. Ou seja, a corte, na verdade, é uma escolha, é um caminho radical que prioriza a pureza e a santidade. Não tem como você me dizer que algo que prioriza a pureza e a santidade é falta de maturidade espiritual. Alguém que quer ser puro diante do Senhor, que quer ser santo diante dele, não tem como ser alguém imaturo espiritualmente. Agora, dizer que a corte é loucura, isso é normal, se acostuma. Olha o que o pastor diz aqui. Sim, é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem e querem ser radicais em Deus. Seja radical, seja apaixonado por Jesus, seja diferente em tudo aquilo que você fizer, inclusive na sua forma de se relacionar. Caminhando para as últimas perguntas desse vídeo, perguntaram assim: quem namora é menos crente? Será? Tem umas pessoas aí que acham. Mas é óbvio que não. É como nós falamos antes, você tem a sua liberdade, o Senhor te criou com livre arbítrio e ninguém está aqui para te julgar ou te condenar, dizer que você é mais puro porque você está fazendo corte ou menos santo porque você escolheu namorar. O pastor fala assim: Deus estabelece os seus bons e seguros caminhos, porém não nos obriga a andar por eles. Nós somos livres para escolher e cada escolha resulta em uma consequência. A escolha é sua, seja livre. Um versículo que se encaixa perfeitamente aqui é Romanos 14:22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não fica tentando convencer o outro a fazer corte. A pessoa tem que ter revelação. Você não vai conseguir convencer ninguém de forma natural. Hoje eu falo da corte boca cheia, com o coração quentinho, porque eu tive revelação. O Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive altas conversas com a minha mãe várias vezes, falando assim: mãe, mas eu não quero, eu não sei se é isso mesmo. Ai, mas eu não sei o que, eu não vou poder fazer nada, não pode beijar, não pode isso, não pode aquilo. E sabe qual foi assim, o fator definitivo para mim? O que o Senhor queimou no meu coração foi: não vale a pena. Não vale a pena ficar deixando pedacinhos seus por aí, de boca em boca, de cama em cama, ficar pulando de laço de alma em laço de alma. Não vale a pena. O que vale a pena é se entregar completamente, de forma perfeita e santa, para uma pessoa só. Depois que eu tive revelação disso, todas essas outras questões se tornaram irrelevantes. E o que parece tão assim absurdo para os outros, para mim, é só mais uma forma do Senhor me guardar e me proteger, para eu poder desfrutar do que muitos não desfrutam no meu casamento. E aí, é possível uma corte terminar, sendo que foi Deus que mandou eles começarem, porque eles oraram antes? Ai, meu Deus. Sejamos breves nessa aqui, porque eu falo demais, né? Então tá. É óbvio que se, durante a corte, o relacionamento não avançou e não há convicção para seguir adiante, devem parar o avanço do relacionamento ou até mesmo encerrá-lo.
Quando você entra na corte, você não é obrigado a se casar. Você pode sim se enganar. Nós oramos, mas o coração é enganoso. Então pode acontecer muitas coisas. Você pode ser influenciado, às vezes carência. Você não é obrigado a se casar de forma alguma. Existe toda essa oração envolvida antes da corte e durante, para que você realmente saiba e tenha discernimento no espírito se é aquela pessoa. Se for, vocês ficam noivos e se casam, mas se não, não tem problema nenhum, vocês terminam. Inclusive aqui no livro tem um testemunho de 2 pessoas, um homem e uma mulher, um casal, que eles fizeram a corte, oraram durante um tempo, mas não deu certo, eles terminaram e ficou tudo bem. E porque não tinha todo esse envolvimento físico, sexual, não tinha toda essa carga na hora de terminar o relacionamento também. Então eles continuaram normal como irmãos na igreja e ficou tudo bem. Mas é importante que você saiba disso. A corte é uma amizade profunda, é um relacionamento com propósito, mas não é um noivado. Não significa que porque entrou na corte vai necessariamente casar. Você entra na corte desejando o casamento, ansiando que se aquilo der certo, se o Senhor responder de uma forma positiva, vocês se casem. Mas isso não significa que entrou na corte tem que casar, de forma alguma. Última pergunta. Prestaremos contas a Deus caso namoremos, mesmo nos guardando? Nós vamos prestar conta diante de Deus a respeito de todas as coisas, inclusive da forma como nós escolhemos nos relacionar. Essa pergunta aqui, ela volta lá no nosso primeiro tópico, que fala dessa questão de se guardar estando em um namoro cristão. Sobre isso, olha algo interessante que o pastor diz. O grande perigo dos tropeços é que ninguém tropece em uma pedra grande. As grandes quedas se devem aos tropeços em pedras pequenas, que são sempre desprezadas. Geralmente, o foco do namoro cristão é só que não haja sexo antes do casamento, mas todas as outras coisas acontecem. Mais uma coisa que o pastor diz é: quem ama, espera e não tenta destruir o outro. Ou seja, quem ama não tenta defraudar o outro, usufruir do outro, usar aquilo que o outro tem para me oferecer, que me atrai para um benefício próprio. E para terminar, queria te deixar com Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu espero de verdade que você tenha sido abençoado, edificado de alguma forma através desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card alguns outros vídeos que falam sobre temas como esse ou relacionados a esse. E se assistindo esse vídeo você lembrou de alguém ou acha que alguém está precisando ouvir o que nós falamos aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou, o que você mais gostou do vídeo, ou o que você descobriu, o que você não sabia, o que você concorda, discorda. Vamos conversar, bater um papo. É isso. Super beijo, mega beijo. Até o próximo vídeo. Nada de beijar na boca, gente. Curte. Ei, tô de olho aí.